vamos falar do Flamengo, que iniciou muito mal o Campeonato Carioca com a garotada do Sub-20 em 3 jogos. Nenhuma vitória até o momento. E aí, muitos torcedores se perguntando, por conta disso, o planejamento vai mudar? Quem vai entrar em campo contra o Vasco na quarta-feira e contra o Fluminense no outro final de semana? Será o Sub-20 ou o time profissional volta por conta do desempenho ruim da garotada? A gente vai falar sobre esse planejamento, se mudou ou não, pelo menos até a gravação desse vídeo. E Lucas Paquetá e Michael, muita gente me perguntando isso também, me mandando muitas mensagens, e a gente vai trazer todas as informações para vocês no vídeo agora. Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá. Flamengo perdeu para o Volta Redonda. Eu tô vendo muita gente fazendo muitas críticas à equipe do Flamengo, dessa garotada do Sub-20 do Flamengo. Claro que eu e vocês esperavam o melhor desempenho dessa garotada que tá disputando o Campeonato Carioca. Mas antes de fazermos qualquer análise, precisamos observar alguns pontos importantes. Temos que contextualizar a situação. A média de idade do elenco do Flamengo que está disputando esse campeonato carioca é de 18,1 anos. No segundo e no terceiro jogo do Flamengo nesse campeonato carioca, entraram na lista de relacionados Ryan, João Victor Couto e Daniel Silva, sendo que João Victor Couto e Daniel Silva vão fazer 17 anos esse ano ainda. Eles têm apenas 16 anos. Estão jogando um campeonato profissional. Nos outros anos que o Fla começou o estadual com a garotada, alguns jogadores do profissional fizeram parte do elenco, o que ajuda demais o trabalho do treinador. Em 2026, ou seja, esse ano, por conta do calendário, o futebol brasileiro totalmente espremido, essa garotada não teve uma pré-temporada. Eles não fizeram uma pré-temporada. Eles tiveram recesso, 2 recessos no ano passado e só. Eles não fizeram uma pré-temporada adequada. O time Sub-20, inclusive, está passando por mudanças no elenco, e o técnico Bruno Pivetti ainda não teve tempo hábil para trabalhar com essa nova equipe, implementar sua filosofia de jogo e criar entrosamento. E claro, tem os rivais também, porque não podemos tirar o mérito dos rivais. Não podemos menosprezar o trabalho dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Eles vêm se preparando há meses para o início dessa competição. Sim, há meses. Ah, o Bangu não tá nem na Série C. Pois é, se prepara para essa competição com afinco. Ah, o Volta Redonda foi rebaixado para a Série C. Pois é, se prepara para essa competição como se fosse Copa do Mundo. O campeonato estadual para essas equipes de menor investimento é a chance de eles fazerem uma receita, de eles fazerem uma venda de jogador, é a chance de um jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Por exemplo, o Boa Vista venceu o Fluminense e vimos jogadores chorando de emoção. Por quê? Porque é o jogo da vida deles. É a chance de eles se mostrarem para o Brasil, de garantirem um contrato melhor, de mudarem a vida de suas famílias. Então, gente, não é justo classificar o trabalho do treinador Bruno Pivetti ou classificar a qualidade desses jovens jogadores do Flamengo por conta do desempenho nesse início de campeonato carioca. Cuidado com as críticas, sobretudo em rede social, para não, entre aspas, queimar bons profissionais e talentos promissores que apenas precisam de tempo e maturação. Em cima disso, eu tenho certeza que vocês estão aí me perguntando: e o planejamento? Vai mudar ou não vai mudar? Calma, eu tenho certeza que vocês estão me perguntando aí. Ah, o planejamento vai mudar por conta do desempenho ruim da garotada? Porque o planejamento do time profissional é voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28 ou até mesmo na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. E por conta desses 3 jogos que a garotada não deu conta, pelo menos até o momento, sem nenhuma vitória, muita gente pede o retorno do time profissional para fazer pontuação, para não ter risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Até a gravação desse vídeo aqui, a informação que chega é planejamento mantido. Planejamento mantido, ou seja, eles não vão botar o time profissional todo, pode ser um ou outro jogador ali voltando contra o Vasco ou até mesmo contra o Fluminense, mas o planejamento está mantido da grande maioria dos jogadores voltando no dia 28 de janeiro ou até mesmo no dia 1º de fevereiro. E aí, a explicação é a seguinte:
A apresentação do elenco depois das férias foi no dia 12 de janeiro, sendo que 2 dias são exames médicos, testes físicos, ou seja, dia 12 e dia 13. Eles não foram a campo, fizeram testes físicos, tá? Para vocês entenderem. Aí eles foram a campo no dia 14, treinaram no campo, no dia 15 treinaram no campo, no dia 16 treinaram no campo, no dia 17 treinaram no campo. Como é que vocês vão botar o elenco profissional para disputar um clássico contra o Vasco com poucos dias de treino no campo depois de férias? Férias. Por mais que eles estivessem seguindo o planejamento durante as férias, aquela tal cartilha, mas é totalmente diferente. E a equipe do Vasco voltou antes. Inclusive, o time profissional do Vasco jogou a primeira rodada, o time titular. O Fernando Diniz colocou o time titular. Então, pessoal, não tem como você querer o time completo contra o Vasco da Gama. Talvez contra o Fluminense, repito, um ou outro atleta pode pintar ali, mas o planejamento tem que ser mantido, gente. E tá certo. Diante do cenário do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca para o Flamengo não vale de mais nada, nada. O Campeonato Carioca do Flamengo virou um campeonato durante pré-temporada. E é isso. E tá tudo bem. O Flamengo tem que mirar o Brasileirão. O início é dia 28 de janeiro, gente. Uma partida, se o Flamengo perde para o São Paulo na primeira rodada, isso pode fazer a diferença lá na frente. Vocês viram ano passado como é que foi a briga pau a pau com o Palmeiras e como um ponto faz muita falta. Então, gente, assim não dá para você querer mudar o planejamento por conta do Campeonato Carioca. Ah, mas o Flamengo pode ser rebaixado. De verdade, não faz mais a menor diferença. Repito, o campeonato estadual para o Flamengo virou torneio de pré-temporada. É isso. E tá tudo bem. Não tem que mudar o planejamento coisa nenhuma por conta de campeonato estadual. E eu, nesse meu discurso, não quer dizer que eu sou contra o estadual, não. O estadual é importante sim. Eu não sou contra acabar o estadual. Sou a favor de diminuir o número de rodadas, como já aconteceu esse ano. Então, o Flamengo tá certo, o planejamento tem que ser mantido. A prioridade é a integridade física dos atletas e o foco nas competições que realmente trazem retorno financeiro e esportivo de grande porte. Falando agora de outros assuntos. Paquetá, eu avisei a vocês, não teve dia D e não era dia D. Não vai ter dia D tão cedo. É um assunto que vai demorar a ser resolvido. Vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Eu entendo a ansiedade, eu entendo, entre aspas, o desespero de querer ver logo o Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, mas não vai acontecer agora. Vai demorar esse assunto. Não tem nenhuma novidade bombástica hoje. Pode ter? A qualquer momento. Agora eu avisei que não seria resolvido de um dia para o outro. Tem que ter paciência, tá? Negociações desse porte envolvendo clubes da Premier League e valores altos são complexas e demoradas. O Flamengo está agindo com cautela para não comprometer suas finanças e garantir o melhor acordo possível. Michael, novamente a imprensa lá de Santos noticiando. Santos avança. Gente, não avançou coisa nenhuma. Não tem nada avançado de concreto nos moldes que o Santos quer. A situação é a mesma. O Santos quer pegar o Michael por empréstimo com o Flamengo pagando 40% do salário dele. Não faz o menor sentido para o Flamengo aceitar uma situação dessa. O Santos pode querer negociar, comprar o jogador, o Flamengo senta para ouvir, beleza. Agora, desse jeito, eu concordo totalmente com a diretoria do Flamengo. Não dá para fazer, né? Como é que você vai emprestar Michael pagando 40% do salário dele, que é alto, para reforçar um rival direto no futebol brasileiro? Não faz o menor sentido. Eventualmente, ele pode ser relacionado, ser utilizado, ou o Santos paga o salário dele integral, enfim, dá um jeito para chegar a um acordo. Agora, dessa forma que o Santos propôs, o Flamengo até o momento não aceitou. O Michael é um ativo do clube e não será liberado de qualquer jeito. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Mengão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço a você, humildemente, para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Meu Mengão News. Ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo com tudo!